Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui apresentar a resenha de um livro que eu vou ser sincera que agora, hoje, mais do que nunca, com diversas das notícias que a gente tem assistido e acompanhado tanto na TV quanto nas mídias sociais acerca do racismo, o livro que eu vim apresentar para vocês hoje é o livro Pequeno Manual Antirracista, publicado em 2019 e escrito pela filósofa política Djamila Ribeiro. Mas antes de falar sobre ele, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E Pequeno Manual, sim, realmente é um livro bem curtinho, além de na versão impressa ele ter um tamaninho, mais ou menos metade de um livro convencional. E nesse livro são apresentados fatos e dados estatísticos, além de muitas partes da história do nosso país que não nos foram contadas lá na escola, de forma que através da leitura e da reflexão nós consigamos repensar os nossos atos e mesmo os nossos pensamentos, que muitas vezes, mesmo não se dando conta, são racistas. De uma forma bem resumida, ela apresenta 11 tópicos ou 11 lições, cada uma num capítulo no decorrer do livro. Cada tópico escrito com o objetivo de abrir o entendimento do problema do racismo no Brasil e aprofundar nesses temas um por um. E aí, os temas desse manual são: informe-se sobre o racismo, enxergue a negritude, reconheça os privilégios da branquitude, perceba o racismo internalizado em você, apoie políticas educacionais afirmativas, transforme seu ambiente de trabalho, leia autores negros, questione a cultura que você consome, conheça seus desejos e afetos, combata a violência racial e sejamos todos antirracistas. E logo na introdução desse livro, o primeiro parágrafo já é altamente impactante, onde diz o seguinte sobre a experiência pessoal da autora. Quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto, como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. E logo que eu li esse parágrafo, eu comecei a pensar em tudo que eu aprendi na escola, de fato, sobre a história do Brasil. E perguntei para o meu marido também o mesmo assunto e realmente, nem eu nem ele, acredito que muitos de vocês, ao estudar sobre a história do descobrimento, é justamente como ela falou aqui no comecinho do livro. Eles falam que os portugueses trouxeram os escravos africanos, mas ninguém conta o que aconteceu para que esses africanos se tornassem escravos. Todas as barbáries que devem ter acontecido para que eles tenham sido trazidos à força para trabalhar. E essa é a história que ninguém contou. Eles aceitaram assim, de boa? Chegou um monte de homem branco e falou: ó, vocês vão trabalhar lá na marra e tá tudo bem? E aí é importante a gente diferenciar que não era uma população escrava, é uma população escravizada. Ou seja, ser escravo não é uma condição natural, foi uma condição imposta por pessoas que se utilizaram de força bruta para isso. E eu tenho quase certeza que muitas das pessoas que nunca aprenderam isso na escola também nunca pararam para pensar que essa é uma história que é necessário a gente saber. A história não contada por trás da história. E isso faz com que crie-se a falsa impressão de que a escravidão do Brasil foi uma coisa mais leve em comparação a outros países, em comparação a outras culturas.
E aí ela cita o autor Silvio Almeida no seu livro Racismo Estrutural no seguinte parágrafo: consciente de que o racismo é parte da estrutura social e por isso não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. A inação contribui para perpetuar a opressão. Inclusive, aproveitando aqui para encaixar uma frase muito importante de Nelson Mandela, que diz: os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio. Daí a importância de nós lermos, de nós estudarmos e de nós nos informarmos sobre esse assunto, para que as nossas ações, os nossos pensamentos não contribuam para a opressão das pessoas. Num outro trecho, ela deixa bem claro que, para entender o racismo no Brasil, é preciso diferenciá-lo de outras experiências conhecidas, como o regime nazista, o apartheid sul-africano ou a situação da população negra nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, nas quais o racismo era explícito e institucionalizado por leis e práticas oficiais. E é exatamente a falta de reflexão sobre o tema que constitui uma das bases para a perpetuação do sistema de discriminação racial. Por ser naturalizado, esse tipo de violência se torna comum. Ainda que uma pessoa branca tenha atributos morais positivos, por exemplo, que ela seja gentil com pessoas negras, ela não só se beneficia da estrutura racista, como muitas vezes, mesmo sem perceber, compactua com a violência racial. Como muitas pessoas negras que circulam em espaços de poder, já fui confundida com copeira, faxineira ou, no caso de hotéis de luxo, prostituta. Obviamente, eu não estou questionando a dignidade dessas profissões, mas o porquê de pessoas negras se verem reduzidas a determinados estereótipos, ao invés de serem reconhecidas como seres humanos em toda a sua complexidade e com suas contradições. Meu irmão mais velho tocou trompete por muitos anos, fazendo inclusive parte da Sinfônica de Cubatão. Toda vez que dizia ser músico, perguntavam se ele tocava pandeiro ou outro instrumento relacionado ao samba. Não teria problema se ele tocasse? A questão é pensar que homens negros só podem ocupar esse lugar. Simone de Beauvoir afirma que não há crime maior do que destituir um ser humano de sua própria humanidade, reduzindo-o à condição de objeto. Ou seja, olha aí o poder maléfico dos estereótipos, de tentar colocar as pessoas reduzidas a caixinhas. Quando somos bilhões de pessoas, únicas cada uma com as suas vontades, valores, desejos e por aí vai. E aí, um dado que eu acredito que muitas pessoas já saibam, se não sabem, vão saber agora, é que a população negra é a maioria no país. São 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África. A ausência de pessoas negras em espaço de poder deveria ser algo chocante. Perceber-se é algo transformador. É o que permite situar nossos privilégios e nossas responsabilidades diante de injustiças contra grupos sociais vulneráveis. Até serem homogeneizados pelo processo colonial, os povos negros existiam como etnias, culturas e idiomas diversos. Isso até serem tratados como o negro. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação, que visava o tratamento de seres humanos como mercadoria. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que como criadora deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação.
Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaço, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. E é muito curioso porque, após esse trecho, muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo devem estar se perguntando: mas será que eu sou racista? Mas eu não sou racista, eu tenho amigos negros, E ela fala justamente sobre isso também. A maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume como racista. Pelo contrário, o primeiro impulso de muita gente é recusar enfaticamente a hipótese de ter um comportamento racista, dizendo: claro que não, afinal tenho amigos negros. Como eu seria racista se empreguei uma pessoa negra? Racista eu, que nunca xinguei uma pessoa negra? É claro que há quem seja abertamente racista e manifeste sua hostilidade contra grupos sociais vulneráveis das mais diferentes formas. Mas é preciso notar que o racismo é algo tão presente em nossa sociedade que muitas vezes passa despercebido. Quando ao escutar uma piada racista, as pessoas riem ou silenciam em vez de repreender quem fez, o silêncio é cúmplice da violência. E aí tem uma frase também do filósofo Edmund Burke, que é um filósofo irlandês, que diz: para o triunfo do mal, só é necessário que os bons não façam nada. Então não tem essa de mimimi, eu não quero ser o chatão. Se você viu uma piada que você sabe que não é adequada, sinta-se livre de expressar sua opinião e perguntar para a pessoa: a intenção da piada era ser racista mesmo? Ou é você mostrar para a pessoa que aquilo não foi legal? E dificilmente ela vai querer repetir esse tipo de piadinha com você. Agora imagina que legal se outras pessoas fizerem a mesma coisa. Ela vai parar de fazer esse tipo de piada? Pelo menos eu espero. E, além de apresentar diversas partes dessa história não contada, ela também propõe sugestões de como a gente pode começar a resolver esse problema. Algumas atitudes simples podem ajudar as novas gerações, como apresentar para as crianças livros com personagens negros que fogem de estereótipos, ou garantir que a escola de seus filhos aplique a lei número 106/39 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira. Um ensino que valoriza as várias existências e que referencie positivamente a população negra é benéfico para toda a sociedade, pois conhecer histórias africanas promove outra construção da subjetividade de pessoas negras, além de romper com a visão hierarquizada que pessoas brancas têm da cultura negra, saindo do solipsismo branco, isto é, deixar de apenas ver humanidade entre seus iguais. E mais ainda, são ações que diminuem as desigualdades. Então, como eu falei, é um livro curto, porém escrito de uma forma muito didática, não tem uma linguagem difícil. É um livro que eu acho que com certeza deveria ser lido por todas as pessoas, um livro que eu acho que deveria ser leitura obrigatória nas escolas, porque afinal de contas, se nós não educarmos as nossas crianças, que adultos nós teremos no futuro? Então, é um livro que vale muito a pena. Eu acho que realmente todo mundo deveria ler, todo mundo deveria comprar para seu filho, todo mundo deveria refletir sobre esse assunto sem ficar cheio de dedos. Porque afinal de contas, se a gente não discute sobre isso, esse problema nunca vai ser solucionado. E aí, pergunte-se, você faz parte do problema ou você faz parte da solução? O que você faz contra o racismo? Então, é um livro para refletir, é um livro para todo mundo, é um livro muito bem escrito e com certeza é um divisor de águas. Mas este pequeno manual antirracista, ele eleva o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa cultura, porque tem muita informação relevante, sim. Então, espero que vocês leiam esse livro, espero que vocês gostem. Se você já leu, me conta aqui embaixo o que você achou, o que você mais gostou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só.
Um beijo! Tchau, tchau!